Pode a história de um ramal e de uma locomotiva se confundirem ao ponto de se tornarem sinônimos? Conheçam a história do ramal de Analândia e da locomotiva 610. O ramal que ligava Rio Claro até a cidade de Analândia surgiu de uma grande briga entre a Companhia Paulista, a Companhia Mogiana, o governo da província de São Paulo e os principais cafeicultores da época. Em 1876, a Paulista inaugura o ramal entre Cordeiro e Rio Claro, e embora a empresa tivesse interesse e a concessão para prosseguir os trilhos para além desta vila, seguindo para São Carlos, Araraquara e além, sua principal meta na época era continuar a expansão de sua então linha-tronco entre Jundiaí e Porto Ferreira, para a próspera e isolada cidade de Ribeirão Preto. No entanto, isso contrariava os interesses de Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal, e seu sogro, o Visconde de Rio Claro, na época os principais cafeicultores e políticos mais influentes da província, com fazendas na região da Serra do Cuscuzeiro, São Carlos e Araraquara. Além de verem a Paulista desejar construir outra linha antes de investir no ramal cujos trilhos estavam mais próximos de suas fazendas, a empresa também desejava construir o trecho Rio Claro-São Carlos através da Serra do Monte Pelado, mais ao sudoeste, evitando rampas fortes e curvas fechadas que seriam necessárias na região do Cuscuzeiro. Diante da recusa da Paulista em alterar este traçado, o Conde do Pinhal, seu sogro e outros fazendeiros e políticos influentes da época conseguem em 1881 que o governo provincial entregue a concessão do trecho Rio Claro-Araraquara para uma nova companhia organizada pelos mesmos, a Companhia Rio Clarense de Estradas de Ferro, a ser construída em bitola métrica e com concessão de 90 anos, a contar da inauguração do primeiro trecho. Logicamente, a CPEF não aceitou tal situação, mas os protestos que a empresa realizou junto ao governo provincial praticamente de nada valeram, e ainda lhe custaram muito caro, já que ela também perdeu a concessão da linha de Ribeirão Preto para a Companhia Mogiana, então estacionada em Casa Branca e tensionando alcançar a longínqua Franca, perto do Rio Grande. As obras para a construção do primeiro trecho da linha-tronco da Companhia Rio Clarense começaram no ano seguinte, tendo sido inaugurado o trecho até São Carlos em 15 de outubro de 1884, pela locomotiva número 1, uma Baldwin 460 chamada Comendador Francisco de A. Negreiros, um dos acionistas da empresa. Já o trecho até Araraquara foi inaugurado menos de 3 meses depois, em 18 de janeiro de 1885. Nesta data, a linha-tronco da CIA Rio Clarense partia de uma estação própria na cidade de Rio Claro, próxima da estação da Paulista, passando por Morro Grande, Corumbataí, Anápolis, Oliveiras, Visconde do Rio Claro, Colônia, São Carlos, Ibaté, Fortaleza e Araraquara. Suas oficinas para manutenção de locomotivas e vagões foram instaladas em Rio Claro, logo ao fim do pátio de manobras da Companhia Paulista. Embora a CIA Rio Clarense não fosse completamente deficitária e iniciasse a expansão dos seus trilhos partindo de Visconde do Rio Claro para sudoeste, via Morro Pelado, Jaú e Dois Córregos, não era do interesse do Conde do Pinhal administrar a empresa, cuja rentabilidade não era tão boa quanto as da Mogiana e Paulista. Além disso, esta última não havia desistido de expandir seus trilhos para o norte, alcançando as regiões cafeeiras mais ricas. Em 1887, ambas as empresas se aproximam visando uma futura fusão, mas novamente velhas divergências,
como a mudança do traçado principal entre Rio Claro e Morro Pelado, tornando o trecho de Anápolis apenas um ramal, e o preço final ofertado pela Paulista, considerado muito baixo pelos acionistas da CRCEF, inviabilizaram o negócio. Malograda a negociação com a Paulista, a Rio Clarense passa a ser sondada por investidores ingleses interessados em adquirir seu controle acionário, sendo que dessa vez a proposta é aceita e, em 1888, a empresa passa a ser denominada The Rio Claro São Paulo Railway Company, com sede em Londres, no Reino Unido. Seus novos proprietários imediatamente iniciam um amplo programa de modernização da malha, estações, oficinas, material rodante, bem como a construção dos ramais de Ribeirão Bonito e Santa Eudóxia, além de conseguir a concessão da linha para Bebedouro via Jaboticabal, entregando em troca a concessão de Araraquara para São José do Rio Preto para outra empresa ferroviária, a Estrada de Ferro Araraquara. Com os melhoramentos efetuados nas linhas, e pelo fato de estar isolada das outras ferrovias de bitola métrica estaduais, tanto Sorocabana, Ituano e Mogiana começam a sondar a diretoria da Rio Claro Railway sobre uma futura fusão com algumas daquelas empresas, o que alarma a diretoria da Paulista. A situação fica ainda mais preocupante quando a Ituana consegue uma concessão para um ramal entre Piracicaba e Rio Claro. Diante disso, imediatamente a CPEF inicia negociações sérias para comprar a The Rio Claro Railway. Desta vez, o negócio foi fechado em bons termos, tendo se tornado a maior transação comercial realizada no Brasil do século XIX, e até hoje podendo ser considerada uma das principais aquisições ferroviárias nacionais. Em 26 de março de 1892, a Paulista adquire a The Rio Claro Railway por 2.775.000 libras esterlinas, pagando 25.000 libras à vista e o resto em prestações anuais entre 1897 e 1934. Contando os trechos em construção e que seriam inaugurados até o final de 1893, a nova rede de bitola métrica da CPEF englobava os trechos Rio Claro-Rincão, com concessão até Bebedouro, Visconde do Rio Claro dois córregos Jaú, São Carlos, Santa Eudóxia e São Carlos Ribeirão Bonito. Todos esses trechos passaram a ser denominados como Seção Rio Claro, para diferenciar das linhas de bitola larga e dos dois pequenos trechos de bitola de 60 cm já mantidos pela empresa. Rio Claro continuou sendo ponto de baldeação entre os trens de bitola larga e bitola métrica, além de ser a base de manutenção de todos os veículos de bitola métrica da empresa, incluindo locomotivas, o que proporcionou o desenvolvimento naquela cidade das gigantescas oficinas de manutenção geral e construção de carros e vagões. Também os trens de carga expressa da Estrada de Ferro Araraquara tinham como ponto de origem ou destino a estação ferroviária de Rio Claro, que teve um novo prédio inaugurado em 1912 para acomodar todo esse movimento de cargas e passageiros. Mas a Paulista nunca desistiu de construir uma nova linha em bitola larga, aproveitando o trecho da velha Rio Clarense. Mas ela precisou esperar 20 anos para poder dar realmente os primeiros passos nessa empreitada. Neste meio tempo, o trecho entre Anápolis e Visconde do Rio Claro foi quase totalmente reconstruído, pois era considerado a pior linha da empresa, com mais de 100 curvas fechadas em rampa em pouco mais de 20 km. Justamente pelo fato do trecho entre Rio Claro e Visconde do Rio Claro ser tão ruim, mesmo com todos os melhoramentos feitos, a empresa optou por construir uma nova linha de bitola larga entre Rio Claro e Tirapina, antiga Morro Pelado, seguindo o trajeto que ela havia proposto em 1880 e que causara todas as discórdias com os fazendeiros da região. As obras começaram em 1913, já previstas que entre Visconde de Rio Claro e Araraquara a nova linha fosse construída em paralelo com a linha de bitola métrica do agora chamado Tronco Métrico Rio Claro-Barretos. Apesar das obras para expandir o tronco de bitola larga, a Paulista ainda realizou vários investimentos na compra de locomotivas a vapor de bitola métrica para sua seção Rio Claro, incluindo os de duas gigantescas Mallets 2882 em 1913. No entanto, um pequeno grupo de locomotivas bem mais modestas, da classe Stanwell,
460, também adquiridas no mesmo ano, seriam as responsáveis por entrar futuramente no imaginário popular como as locomotivas do ramal de Analândia. Fabricadas pela norte-americana Alco American Locomotive Company, tendo os números de fabricação 53.129 a 53.132, e recebendo originalmente os números de 84 a 87 na Paulista, essas locomotivas foram entregues ainda em 1913 para fazer o tráfego de trens de carga paradores e trens de passageiros em toda a seção Rio Claro de Vitória Métrica. Em 1916, foi inaugurado o novo trecho do tronco de Bitola Larga entre Rio Claro e São Carlos, mas a Bitola Métrica continuou em operação neste trecho, que naquele ano possuía as seguintes estações: Cachoeirinha, Ajapi, antiga Morro Agudo, Ferraz, Corumbataí, Cuscuzeiro, Anápolis, Oliveiras, Estrela, Visconde do Rio Claro, Bifurcação, Caiubi, Conde do Pinhal, antiga colônia, Hipódromo e São Carlos. Vale ressaltar que os postos telegráficos de Estrela e Caiubi já estavam desativados nessa época, transformados em casas de turma de via, e que Bifurcação seria desativada pouco tempo depois, assim como Visconde do Rio Claro Velha, substituídas por uma nova estação chamada Visconde do Rio Claro Nova. O tronco métrico Rio Claro Barretos permaneceu operando intacto até 1921, quando foi finalmente cindido em duas partes com a desativação da linha métrica entre Visconde Nova e São Carlos, e com a inauguração da Bitola Larga entre São Carlos e Araraquara no ano seguinte. Isso transformou a linha que passava pela Serra do Cuscuzeiro em um ramal, que recebeu o nome de sua principal estação, Anápolis. Embora não existam provas fotográficas, é provável que a linha métrica paralela tenha permanecido em atividade entre Visconde Nova e Itirapina por mais alguns anos, para facilitar a ligação entre o ramal de Anápolis e o ramal de Dois Córregos. Com a cisão das linhas de bitola métrica em dois grandes grupos, o material rodante também foi distribuído, e enquanto as locomotivas 86 e 87 ficaram baseadas nas linhas além de Araraquara, as locomotivas 84 e 85 ficaram no trecho que partia de Rio Claro para o oeste. Em 1923, esta série de locomotivas seria renumerada e ganharia os números de 610 a 613. De acordo com relatórios da Paulista, as locomotivas 610 e 611 trafegaram também no ramal de Agudos original, no ramal de Bauru, além dos ramais de Dois Córregos, Jaú e Anápolis, fazendo principalmente trens de passageiros paradores. A rotina dessas locomotivas não mudaria até 1940, quando mais uma vez as linhas de bitola métrica da antiga Rio Clarense sofreriam nova cisão. Naquele ano, com o avanço das obras de preparação para o alargamento da bitola entre Tirapina e Jaú, foi definitivamente fechado o trecho métrico entre Anápolis e Visconde, também sendo possível que tenha sido nessa época retirada a linha métrica paralela até Itirapina, dos quais só restam os pontilhões e bueiros ao lado da linha de bitola larga. Com isso, ficou em operação apenas o trecho entre Rio Claro e Anápolis, transformado em ramal secundário pela Paulista, voltado principalmente para o transporte de lenha das serrarias da região, além de produção leiteira e de café. Tanto em Ajapi como Ferraz haviam diversas empresas madeireiras, sendo que na primeira estação havia um ramal particular de 29 km para a exploração de hortos florestais particulares. Além dos carros e vagões necessários, 3 locomotivas foram destacadas para as operações no ramal: a Standwell 610 e 611 e a Consolidation 280 número 714, construída pela Bowden Locomotive Works. No entanto, seriam as irmãs 610 e 611 que habitariam o imaginário popular das pessoas que utilizavam o ramal, especialmente no caso da primeira, que era a titular do serviço de passageiros entre Rio Claro e Analândia, nome adotado pela cidade de Anápolis a partir de 1944 por determinação do CNG, Conselho Nacional Geográfico.
Ao se tornar apenas um ramal com aproximadamente 54 km, a linha entre Rio Claro e Analândia teve uma grande simplificação de seus serviços. Embora não haja registro do uso de trens mistos, as composições para passageiros eram compostas apenas pelo carro-bagagem, carro de primeira classe e carro de segunda classe. O pernoite das composições era em Analândia, onde havia a estrutura necessária para tal, como caixa d'água, galpão e gerador. No entanto, toda a manutenção do material rodante era feita em Rio Claro, onde havia um setor dedicado apenas para isso. Entre o final da década de 1950 e 1966, havia 4 horários diários em comunicação com os trens R e Verde Oliva da Paulista. O primeiro horário partia de Analândia às 7h45 da manhã, chegando a Rio Claro às 9 horas, em tempo para os passageiros pegarem o trem R que passava às 9h12. Após reabastecimento e giro da locomotiva, geralmente às 610 ou 611, e a remontagem do trem, este partia para Analândia às 10h30, chegando por volta de meio-dia no ponto final do ramal. Novamente após as manobras necessárias, o trem fazia o segundo horário para Rio Claro, partindo por volta de 1h15 e chegando ao ponto inicial às 2h30. O último horário saía da estação de Rio Claro às 17 horas, chegando a Analândia por volta de 6h30 da tarde, onde a composição seria revisada e preparada para o dia seguinte. Entre os 4 horários de passageiros, corria um trem de carga diária em cada sentido, geralmente com as locomotivas 611 ou 714, transportando leite, madeiras das serrarias de Ajapi, Ferraz e Corombataí, além de outros gêneros. Justamente neste trecho, aos pés do Morro Grande, se encontrava o ponto mais complicado para a tração do ramal, visto que as locomotivas faziam no máximo 10 km por hora para vencer as rampas. Segundo antigos usuários, era comum passageiros descerem do trem para colher frutas e pegar a composição do outro lado dos morros. Também era marcante o cruzamento em nível entre as duas bitolas, logo na saída da estação de Rio Claro, e o grande retão de quase 7 km que o ramal tinha, partindo do ponto onde hoje se encontra a Praça Jaime Sintra e seguindo pela atual Avenida Brasil e Distrito Industrial, em Rio Claro. Especificações. As locomotivas usadas no ramal de Analândia eram da série 610 e 710. As locomotivas da série 610 tinham as seguintes características básicas. Fabricadas pela Alco American Locomotive Works em 1913. 17.299 mm de comprimento total, contando caldeira e tender, 3.614 mm de altura e 2.540 mm de largura. Peso total de 69.086 kg, aderente de 27.270 kg. Esforço de tração de 7.430 kg. Superfície de aquecimento de 83 metros quadrados, pressão máxima de 180 libras na caldeira, grelha fixa com 1,5 m quadrado. Tender com capacidade de 10 metros cúbicos de água, 8 metros cúbicos de lenha e 7 metros cúbicos de carvão. Freio a vácuo Westinghouse, sendo que nas locomotivas 610, 612 e 613 a iluminação era fornecida por dínamo e nas 611 por gasômetro. Engates tipo pino e manilha, mantidos até o final das operações. Já a locomotiva 714 tinha as seguintes características básicas. Fabricada pela The Baldwin Locomotive Works com número de série 14.193. 15.316 mm de comprimento total, contando caldeira e tender, 3.759 mm de altura no ponto mais alto da chaminé e 2.438 mm de largura. Peso total de 63.200 kg, aderente de 30.000 kg. Esforço de tração de 7.330 kg. Superfície de aquecimento de 86 metros quadrados, pressão máxima de 100 libras, grelha fixa com 1,2 metros quadrados. Tender com capacidade de 12 metros cúbicos de água,
11,5 metros cúbicos de lenha e 6,4 metros cúbicos de carvão. Freio a vácuo Westinghouse, sendo a iluminação fornecida por gasômetro. Engates tipo pino e manilha, mantidos até o final das operações. Embora as populações de Rio Claro, Corombataí e Analândia usassem o trem frequentemente, fosse como meio de transporte, fosse para acertar os relógios devido à conhecida pontualidade do serviço da Paulista, fosse por uso de recreação, o fato é que desde o começo dos anos 1950 o ramal apresentava sérios problemas, sendo um dos mais deficitários da empresa. Sua desativação naquela década somente não ocorreu por pressões políticas e por falta de alternativas de transporte, e porque o governo estadual atrasava ao máximo as autorizações para a Companhia Paulista, privada, desativar as linhas que a mesma considerava antieconômicas. No entanto, a partir da década de 1960 as coisas mudam rapidamente, com a estatização da empresa em 1961 e com a implantação de um serviço de jardineiras entre Rio Claro e Analândia, concorrendo diretamente com o trem. Em 1962 foi anunciada a supressão do ramal, marcada para 12 de março daquele ano, mas a mobilização política das cidades servidas deu uma sobrevida à linha, sendo inclusive sugerido que a Companhia Paulista entregasse a administração do ramal para a Prefeitura de Rio Claro. Tal proposta não foi aceita pelo governo estadual, mas o mesmo se comprometeu em manter o ramal em atividade até que uma nova rodovia, ligando suas 5 principais estações, estivesse pronta. Finalmente, em 10 de agosto de 1966, a Paulista é autorizada pelo GESP a fechar o ramal, visto que tal rodovia estava quase concluída. Apesar de toda a pressão popular, em 1º de setembro de 1966, o ramal foi definitivamente fechado, e pouco tempo depois teve seus trilhos retirados, tendo funcionado até o último dia com locomotivas a vapor, nunca tendo passado por ali as locomotivas álcool RSD-8. Após o fim do ramal de Analândia, as locomotivas 610 e 611 foram enviadas para o ramal de Rincão a Jaboticabal, onde já estavam as suas irmãs 612 e 613. Com o fim das atividades desta linha em 1969, as 4 locomotivas foram enviadas para Bebedouro, junto com várias outras locomotivas a vapor de bitola métrica da Paulista, ficando abandonadas por vários anos. Não há informações do que ocorreu com a locomotiva 714 após 1966. As 612 e as 613 foram sucateadas no final da década de 1970, junto com a maioria das locomotivas que estavam no depósito de Bebedouro. Mas por algum motivo desconhecido, as 610 e as 611 foram separadas deste lote e deixadas em outro ponto do pátio, talvez com o propósito de serem restauradas pela FEPASA, sucessora da Paulista. Na década de 1980, a 611 foi enviada para a empresa Vilares, de Araraquara, junto com diversos outros materiais históricos, como a locomotiva número 1 da Companhia Douradense. Entretanto, sua provável restauração nunca foi realizada, e ainda hoje ela jaz abandonada no pátio daquela empresa, embora tenha sido cedida para uma associação de preservação ferroviária de Sertãozinho, que nunca foi buscá-la. Já a 610 foi vendida em leilão também no decorrer da década de 1980, e levada para Atibaia, São Paulo, onde integrou o acervo de outra associação de preservação ferroviária, que estava implantando um museu e trem turístico naquela cidade. Entretanto, o empreendimento de certa forma fracassou, e a locomotiva nunca chegou a ser restaurada. No começo dos anos 2000, foi novamente vendida, dessa vez para uma entidade do Rio Grande do Sul. Transportada para Gramado, foi restaurada cosmeticamente e, com um tanto de mau gosto, colocada em exibição diante do museu denominado O Mundo a Vapor, naquela cidade, imitando um acidente famoso ocorrido na Gare du Nord, em Paris, em 1898. Sem seus trilhos e trens, poucas coisas hoje restam do ramal de Analândia, antigo tronco da estrada de ferro rio-clarense. Atualmente seu leito, entre Rio Claro e Ferraz, é uma estrada municipal, e entre esta cidade e Analândia está entregue de volta à Mãe Natureza. Restam em pé
além da estação de Rio Claro, os prédios de Ajapi, Ferraz e Analândia. Além das lembranças dos mais idosos que ainda se recordam com saudades das 610 adentrando na Gaia de Rio Claro com seu trem de passageiros, apitando às 9 horas da manhã para iniciar mais um dia de serviço. E essa é a história do ramal de Analândia e de suas locomotivas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!